E aí galera, beleza? Hoje eu e a Iracema estamos aqui para falar um pouco com vocês acerca de um dos assuntos que a gente tenta sempre desenvolver com os nossos alunos, né, nas nossas turmas, e que é muito importante para você que está começando ou para você que já está no mercado, que já teve altos e baixos. O mercado é assim como a nossa vida é assim. E para começar, eu só gostaria de contar duas histórias, são duas histórias rápidas para a gente contextualizar aquilo que a gente vai falar, né? A gente hoje vai falar sobre resiliência. Isso para a vida e no mercado também é extremamente importante. Hoje eu estava contando para a Iracema mais cedo, estava vindo de Uber e sempre gosto de bater um papinho com o Uber, conhecer um pouquinho sobre a vida dos caras, saber um pouco mais sobre eles, etc. Fiquei impressionado que esse Uber que estava vindo do caminho de casa para cá, ele me contou que na época do boom de construção civil, aqui em Natal, por exemplo, a cidade virou um canteiro de obras. Nesse boom, ele chegou até 91 funcionários. Imagina, 91 funcionários prestando serviço para 3 construtoras. Trabalhava na parte de instalação predial, toda a parte de instalação elétrica e hidráulica era dele em 4 estados. Era aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, em Pernambuco e eu acho que no Ceará um pouquinho também. E depois de um tempo, né, quando o mercado começou a retrair, as contratantes, as construtoras pediram para ele segurar um pouco. Ele segurou um ano, a mesma equipe, segurou 1 ano e meio, 2, e no 3º ano ele chegou a quebrar completamente, né? Ele tinha uma folha a ser paga semanalmente, salvo engano, 50, 58 mil reais a cada 15 dias. Eu sei que para alguns de vocês, para alguém que está me escutando que já tem uma empresa mais desenvolvida, talvez não seja tanto, mas coloque-se no lugar de uma pessoa que tem uma folha a ser paga e ele só é pago também se ele tiver uma produção, né? E a produção estava sendo muito pouca, só que as empresas pediram para ele segurar. Ele segurou 2 anos essa equipe, teve que demitir em massa o pessoal, porque senão ia chegar num ponto em que ele realmente não ia ter dinheiro nenhum para pagar essas pessoas. Me falou que tinha gente em época de experiência ainda, então ele teve que pagar para os caras ficarem em casa e quebrou completamente. O banco tomou tudo dele, carro, propriedade, etc. Foi ele, a esposa e o filho morar num lugar alugado. Ele saiu daqui e foi para muito baixo, né? Talvez abaixo de 0, dependendo do olhar de cada um. Bom, eu perguntei para ele se ele... Depois de um tempo ele descobriu que um dos pagamentos dele tinha sido retido 10 mil reais. E o pessoal da construtora ligou para ele, falou que estava lá e perguntou se ele queria que fosse repassado. Ele foi lá pegar para comprar um carro e para fazer Uber, né? Nada contra, a gente já conversou que todo tipo de trabalho honesto é trabalho e esse cara está sustentando a família dele assim, mulher e filhos. Acredito que os dois também devem ajudar. O que vale aqui é pensar que um cara desse podia ter feito qualquer outra coisa. Inclusive ter caído numa depressão profunda, talvez ele tenha ficado talvez não, ele deve ter ficado extremamente mal, mas a possibilidade de recomeçar, a possibilidade principalmente a capacidade de se reerguer é tão grande de algumas pessoas que um cara desse, tenho certeza que ele vai começou como Uber. E até conversei com ele, perguntei se ele queria voltar para a área, ele disse que sim, estava se reconstruindo, né, ali, estava dando um tempo para ele, um fôlego, mas eu falei para ele que eu tenho certeza que ele vai chegar lá de novo e vai chegar muito mais longe, porque vai servir como uma grande experiência, eu tenho certeza. E pessoas como essas são pessoas muito agraciadas, né? São pessoas que têm a capacidade de se reinventar, de poder se levantar, mesmo que o baque seja grande, né? Eu passei por uma situação também bastante delicada há alguns anos,
Eu estava conversando com o Iracema esses dias. Na época, eu era um dos maiores nomes num tipo de consultoria, trabalhando sempre com geoprocessamento, com modelagem, etc. E sofri um baque gigantesco. E comecei a fazer terapia, conversei com a minha psicóloga na época e falei que ia fazer outra coisa, porque tinha dado e não tinha como. Eu falei assim, vou vender brigadeiro. E a minha psicóloga, ela era cínica demais, e ela falou assim, então faz um brigadeiro aí para provar e tal, traz aí pra gente ver. E, sei lá, uns 4 meses depois, acompanhamento da terapia, uma hora ela falou assim, e aquele brigadeiro lá que você ia trazer, que você ia começar? Aí, tipo, nessa época eu já estava recomeçando, me reconstruindo, e também através da ajuda dela que eu consegui fazer isso. Claro, essa não foi a primeira vez, e o nosso intuito aqui nunca foi e nunca será dizer que vai ser fácil. Quando a gente fala até 20 mil reais em 30 dias, até 10 mil reais, até 15 mil reais, até 5 mil reais, a gente não está dizendo que quando você entrar numa turma nossa, se você entrar, você vai chegar lá de uma maneira mágica, de uma maneira historicamente mágica. O que a gente está dizendo é que é possível, é que pessoas conseguiram, é que outras pessoas que não chegaram lá, por exemplo, até 5, 6, 8 mil reais, estão realizando o sonho de permanecer mais com a família, estão trabalhando com qualidade, estão tendo qualidade de vida, são pessoas que se reconstruíram ou que construíram uma carreira do nada, do zero, muitas vezes, até chegar a um nível onde eles se sentem confortáveis. Pessoas muitas vezes que não chegam a isso, mas que chegam num ponto em que se sentem confortáveis para isso. Então, essa capacidade, a capacidade de se reinventar, de se reconstruir, é uma capacidade que a gente sabe que uma pessoa que empreende, e não empreender só numa área, não ser empreendedor, criar uma empresa, etc. Empreender na vida. Para você empreender na vida, você precisa ter essa capacidade. Agora eu queria que a Iracema falasse um pouquinho, eu sei que eu já falei demais, eu quero que ela fale um pouco sobre isso. E aí a gente vai bater um papo. Eu acredito que você que está assistindo, que já começou, que já está no mercado, já passou por algumas situações dessas, se você passou e tem uma experiência, antes da Iracema começar, coloca aqui embaixo, vamos conversar um pouco, porque quinta-feira tem nossa live, é uma oportunidade de a gente trazer mais uma história, de trazer para pessoas que podem estar na parte de baixo, né, dos altos e baixos da vida, tá bom? Agora, Iracema. Eu acho que essas histórias, elas têm alguns ganchos que a gente pode aproveitar para falar sobre resiliência, né? Primeiro falando sobre a história desse moço que um baque muito grande, você sair de uma empresa de 91 funcionários e perder tudo, assim, e ter condições de entender que ele agora está numa nova área, que não é a área que ele domina, e entender que ele pode recomeçar do zero, né? Porque às vezes quando a pessoa vem de um patamar muito alto, ela só se permite começar novamente se ela começar lá de cima também. E eu acho que é muito importante ele ter entendido dentro desse processo que ele ia recomeçar numa outra área, que não é a área que ele domina, e que ele pode sim começar do zero, começar aos poucos. Teve uma parte da história que você não contou que ele utilizou esse dinheiro que estava guardado para comprar o carro, né? Então, assim, teve a inteligência de investir a única coisa que tinha sobrado desse período para dar um início, né, dar um pontapé numa nova carreira e começar do zero num negócio que não é dele, né? Que é um negócio que ele depende aí do aplicativo e tudo. Então, assim, eu acho que nesse caso, eu vejo resiliência nos dois casos, mas eu vejo resiliências diferentes, assim. Eu vejo que no caso dele, ele teve a humildade de aceitar que ele está ali num negócio que não é o dele, que ele está aprendendo e que ele está começando do zero, está começando de baixo
Sim. E que ele pode, agora ele tem duas opções, ou ele pode tentar crescer dentro desse mercado que ele se inseriu, né, de diversas formas, ou trabalhando mais, ou de repente conseguindo uma clientela e começando a fazer alguns trabalhos, algumas viagens particulares, enfim, existem muitas possibilidades. Ou utilizar esse investimento que ele fez, com o dinheiro que ele receber de retorno, ele retornar para a área dele, entendeu? Então eu acho que às vezes é importante você se dar essa chance de conhecer novos trabalhos, conhecer novos ofícios, fazer novas coisas, para você entender se você realmente está feliz na área que você está, ou se você aceitar que nós somos seres mutáveis e que a gente pode a todo tempo aprender coisas novas, conhecer novas pessoas, fazer novos elos, fazer novas parcerias e começar a fazer coisas diferentes, sabe? Porque uma pessoa dessa, assim, já com seus 30, 40 anos, é muito difícil a gente ver pessoas com essa idade olharem para si e aceitarem que não estão felizes na área que eles estão trabalhando, né? Porque é toda uma vida baseada em uma única profissão e você chega num ponto que você não está mais a fim de fazer aquilo. No caso dele não foi isso, né? Ele teve realmente esse baque, mas ele poderia ter voltado a trabalhar de baixo na área que ele já estava. Exatamente. Mas ele fez uma outra escolha, ele fez uma escolha de buscar trilhar novos caminhos e dar um tempo para si, assim, para ver se ele vai sentir falta do que ele fazia antes ou se ele vai dar preferência por começar a fazer outras coisas, aprender novos ofícios e trilhar novos caminhos, porque uma pessoa que é empreendedora, e eu digo empreendedora muito mais nesse sentido de acreditar que pode fazer uma coisa e só por acreditar ela vai e faz, ela pode ser bem sucedida na área que ela quiser. Verdade. Sabe? Verdade. Se você se dedica o suficiente, você pode ser bem sucedido na área que você quiser. Não precisa ser na sua área de formação, não precisa ser naquilo que você faz há 10, 20 anos. Você pode simplesmente se permitir conhecer outras coisas e dizer, não, eu vou fazer outra coisa e vou e faço. E essa oportunidade de recomeçar, ela, por si só, já é um grande aprendizado, assim, né? Traz o aprendizado que ele teve, que a gente teve lá atrás, né? Mas passa a ser um grande aprendizado para a gente. Muitas vezes a gente até dá valor ao lugar onde a gente está. Isso que a Iracema falou, de recomeçar em uma área nova, a gente vê muito aqui, né? A gente vê bastante aqui pessoas de diversas áreas ou de área nenhuma que quer recomeçar a sua vida trabalhando com a parte tecnológica, trabalhando com uma coisa que é legal, que é dinâmica, que como eu falei, vai dar um tempo muito maior para o cara ficar com a família dele. Ele pode trabalhar quando e como quiser, desde que trabalhe honestamente, que faça as coisas da maneira certa. Com certeza essa pessoa vai ser bem sucedida. E começar de baixo, quando a gente fala, esses dias a gente está falando muito duas coisas, né? Você é aquilo que você acredita que é. E a outra coisa é desconstruir e reconstruir. Tem gente que chega pra gente já no chão e tipo, a gente sente isso, e reconstruir essa pessoa é muito legal, porque essa pessoa está disposta, está disponível, ela aprende, ela gera informações, muitas vezes muitas informações até muito mais importantes para a gente do que a gente está levando para ela. Isso, outro dia a gente estava conversando, eu lembro de uma coisa que eu pensei, assim, a gente estava falando sobre essa coisa de chegar até 20 mil reais por mês, né? Então, mas estava falando que é possível para todo mundo, tanto para quem começa com um investimento bom já e pode investir e chegar mais rápido nesses 20 mil reais por mês, quanto para quem começa do zero. E aí eu falei assim, olha, mas eu acho que quem começa do zero tem um potencial de atuação que é diferente de quem começa com um investimento grande. Porque quem começa do zero tem uma urgência maior de receber um retorno. Então você se coloca mais naquele projeto porque você sabe que você precisa muito mais rápido desse retorno. Então, quando a pessoa chega nesse ponto que a gente está falando, que é de estar ali no fundo do poço, perdeu tudo que tinha, ou está numa área que está
está completamente infeliz, não está conseguindo continuar, não tem mais tempo com a família, enfim, pessoas que já estão no seu nível limite, assim, são pessoas que tendem a oferecer muito mais de si do que pessoas que estão no seu nível de conforto. Porque no nível de conforto, né, na zona de conforto, a gente sabe o que a gente vai encontrar, a gente sabe o que a gente vai oferecer. E quando a gente está num nível em que a gente tem uma última gota de energia e a gente escolhe colocar aquela última gota de energia dentro de um projeto, aquilo ali tende a mover muito mais a gente do que quando você está confortável numa situação. E aí entra um outro nível de resiliência, né? Uma outra modalidade de resiliência, que é a da sua história. Que não foi uma pessoa que mudou de profissão, não foi atuar numa área diferente, mas é a resiliência de, tendo sofrido um golpe muito grande na sua área, tendo desistido completamente de continuar atuando, viu que existiam outras coisas a serem feitas dentro daquela área. Você não precisava voltar para a mesma área e fazer exatamente a mesma coisa, sabe? Você podia voltar para aquela área e fazer uma atuação completamente diferente. E fazendo uma atuação completamente diferente, você ia ter oportunidades diferentes, ia conhecer pessoas diferentes, ia abrir caminhos diferentes. E isso é uma forma de mudança também. Mesmo você estando dentro daquele mesmo nicho, mas é uma forma de você se reinventar dentro da mesma coisa que você já fazia. E aí é novamente uma forma de sair daquilo que traz o sofrimento, que traz a tristeza, que faz com que você não queira continuar, e dentro daquela mesma possibilidade criar novas oportunidades. E quando a gente coloca uma energia numa coisa, as coisas tendem a fluir mais, né? Então você coloca a sua energia numa coisa e aquela coisa gera outra, que gera um contato, gera uma influência dentro de uma área, você conhece uma pessoa de fora que te chama para fazer um negócio. Então, assim, quando você se dispõe verdadeiramente a fazer alguma coisa, as coisas começam a girar em torno daquilo, levando para um novo patamar. Eu acho que as duas histórias mostram isso de perspectivas diferentes. Isso é muito interessante, assim. Realmente é gratificante ver isso que a Iracema falou, dentro de uma área como essa. E, bom, eu não posso responder por outra área, mas essa área é uma área que cresce exponencialmente, né? A gente tem uma área, se você já escutou esses últimos vídeos, você vai escutar de novo, se não, vai escutar a primeira vez, mas é uma área que gerou mais de 500 milhões de dólares nos últimos 6 anos. Não foi para uma nem para duas, só aqui no Brasil a gente tem mais de 20 mil. Na verdade, algumas notícias divergem, mas a gente tem entre 20 e 35 mil pessoas que foram beneficiadas ou com trabalhos ou criando suas próprias empresas. E para você ver, isso só tende a crescer muito mais, né? Isso é o início de um mercado, e de um mercado de um potencial gigantesco. Num outro momento a gente vai trazer muitas informações mais técnicas acerca de estudos que são feitos na área de drone, mas para você que está querendo recomeçar, para você que tem um pai, um filho, uma mãe, um amigo, um irmão, um vizinho, que está precisando recomeçar, e você pensa, mas será que eu, não sendo da área, ele consegue fazer? É para todo mundo. É para todo mundo. Basta querer. A gente tem de engenheiros a pessoas que nunca tocaram num drone, pessoas que ouviram falar assim, drone de relance. Tipo assim, drone. Tem dessas pessoas a pessoas altamente capacitadas que se reinventaram, que conseguiram fazer isso e que deram essa oportunidade muito mais do que para a gente, para elas mesmas, né? A gente fala que não fala para ninguém não, mas a gente fala que o grande diferencial da Drone Valk é justamente o desenvolvimento dessas pessoas. A gente se preocupa demais com isso. A gente se preocupa como aquela pessoa vai fazer para chegar até
realizar aquele sonho dela, aquele propósito, o objetivo que ela traçou. Tanto que não sei quando, mas muito provavelmente não vai demorar muito tempo. Vai ter uma nova turma, uma nova modalidade, isso, que a gente está desenvolvendo e que está começando a tomar forma, a ficar pronto e que com certeza vai beneficiar muito mais gente. Só fica ligado, né? A gente não tem nada pronto, não tem turma aberta, a gente não está vendendo aqui, tá? Só para deixar claro. Mas você que tem interesse, fica ligado e assina nossas listas, segue a gente no nosso canal, que a gente está postando sempre. Esse é um conteúdo que eu acho maravilhoso, né? Falar disso, de superação, de possibilidades, de recomeço, é muito, para mim, é uma coisa muito cara, muito valiosa, porque eu recomecei, eu consegui, com a ajuda de pessoas, com a ajuda da minha esposa, de uma psicóloga, com a ajuda de Iracema, com a ajuda dos meus amigos aqui que trabalham comigo, eu consegui e me faz muito bem poder levar isso para vocês, poder levar isso para você que não precisa recomeçar extremamente, mas que quer entrar na área. Mas no final das contas a gente acaba recomeçando. E para você, ou para alguma pessoa que você conheça, que precisa recomeçar, que precisa ter aquele brilho nos olhos, mais uma vez, todos nós temos essa capacidade, a gente só precisa muitas vezes de um empurrãozinho, de uma pessoa que nos ajude, e a gente está aqui para ajudar você ou qualquer pessoa que você conheça acerca disso. Toda vez que a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente está dando start para um novo começo, né? É verdade. Então, eu acho que mesmo que você não queira sair de nenhuma outra área, mas queira aprender uma coisa nova, pensa que qualquer novo conhecimento pode levar você a lugares que hoje, com a cabeça que você tem hoje, você jamais poderia imaginar. Então, não tenho nem como dizer que você imagine o que seria se você aprendesse a utilizar o drone, que hoje eu acho que é a tecnologia que está em nível mais crescente no mundo, né? Tanto em desenvolvimento tecnológico quanto em aplicação das mais diversas áreas. Assim, hoje ele está sendo aplicado em áreas que muita gente não tem nem noção que poderia ser aplicado, mas com a cabeça que você tem hoje, você não pode imaginar qual é o sucesso que você alcançaria se você implementasse drone na área que lhe agrada, que eu não sei qual é, sei lá, na geologia ou na psicologia, né, no meu na caso, na veterinária, na publicidade, marketing, enfim, fotografia, eventos, segurança, entrega, alimentação, né? Mas o potencial, o aparelho em si, o drone tem, mas ele só pode oferecer esse potencial para a área que lhe agrada, para a área que você tem mais afinidade, se você se der essa chance, né? Então eu acho que é por isso que a gente acha tão importante fazer esse desenvolvimento pessoal das pessoas. Sim. E estamos trazendo agora aqui para o nosso público, além do que a gente já fazia com os nossos alunos, porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem coisas diferentes do que elas ouvem todos os dias, de que elas têm que ficar e se aperfeiçoar na área que elas estão. Por que não? Porque as possibilidades são imensas, o mundo é muito vasto, eu acho mais que a gente tem que aprender coisas novas mesmo, e a gente acha muito bacana ensinar isso que a gente ensina aqui. Se você tiver afim, a gente está sempre publicando esses conteúdos, tanto de desenvolvimento pessoal, voltado, claro, para a área que a gente trabalha, que é a de drone, mas eu acho que cada um escuta de uma forma, né, o conteúdo. Então, para mim vai soar de uma forma, para você vai soar de outra. E de repente, se você está aí do outro lado precisando ouvir essas coisas, espero que tenha servido para você também. Claro, e é como a Iracema falou, a gente está sempre aqui publicando, né, tanto o desenvolvimento pessoal quanto a parte técnica, tem muita coisa sendo compartilhada, ainda vai ter muito mais coisas sendo compartilhadas aí, para você que precisa, para você que tem dúvida, para você que quer entrar, para você que tem dúvida se quer entrar, para você que quer se especializar, que precisa, que entrou igual o cara que eu ouvi falando no drone,
para você que quer escutar um pouquinho sobre alguma coisa diferente sobre drone, principalmente porque na parte técnica também a gente fala do desenvolvimento, que é o desenvolvimento profissional, né? Que são pessoas que elas têm que tomar consciência e ciência de que elas têm que entender aquilo que elas estão almejando entregar, aquilo que elas se propõem. Porque o que a gente tem também? Muita gente que começa na área e que começa de qualquer jeito, com conhecimento técnico, dizendo que sabe fazer, que no final das contas elas voltam para a gente, não vêm primeiramente para uma turma, mas voltam com consultoria, com mentoria, e às vezes, com perdão da palavra, estraçalhadas, assim. As pessoas elas não sabem o que fazer, porque elas optaram por não se educarem, né? Por não aprender aquilo que elas precisam aprender antes de entrar no mercado. Isso é uma coisa muito importante. Sabe por quê? Porque se você está de boa, se você está aí, eu quero construir, se você for construir sem um bom alicerce, com certeza, cara, com certeza vai cair. E eu espero que você não faça. Mas eu espero que se você estiver fazendo isso, eu espero que você não demore muito tempo para se especializar. Porque ultimamente a gente teve pessoas que pagaram multas de R$100 mil porque não entregaram o produto. A gente tentou ajudar no máximo possível para recuperar alguns dados que foram levantados de maneira errada, mas eles tiveram que pagar R$100 mil de multa porque não entregaram. Isso é muito sério. Não é só o dinheiro, né? A reputação de uma empresa. Exatamente. Pessoas, né? Exatamente. É colocar o seu conhecimento em jogo, validar se você tem ou não capacidade de pegar aquele serviço daquela dimensão toda. Tem toda uma inteligência emocional por trás de uma prestação de serviço. Claro, né? claro. Principalmente isso, porque aí cai justamente naquilo que a gente está falando, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional. Então, mais uma vez, se você tem alguma experiência que você passou e que você deseja compartilhar com a gente, coloque aqui embaixo, para que a gente possa comentar lá na live da quinta-feira. Se passou a live, coloque aqui embaixo do mesmo jeito, que a gente vai pegar seu exemplo e a gente vai trazer para que outras pessoas possam se beneficiar. Se você quer um conhecimento acerca de drone, de processamento, de uma maneira estruturada, acesse os nossos outros conteúdos que estão. Se você estiver no Instagram, com certeza vai ter algumas coisas, mas conteúdos completos no YouTube, com certeza. Tá bom? Se você quer aprender da maneira correta, fique com a gente, acompanhe a gente e a gente deseja que vocês estejam conosco no próximo conteúdo e passem a acompanhar a gente direto, porque a gente gosta muito de estar aqui conversando com vocês nas terças, nas quintas e quem sabe daqui a pouco todos os dias. Tá bom? Um abraço, obrigado Iracema. Até a próxima. Tchau, tchau.